No final do ano passado, os resultados das pesquisas que captam a opinião do eleitorado foram cruéis com Jair Bolsonaro. Os principais institutos demonstravam 2 cenários convergentes: o aumento da reprovação do governo e da forma do presidente governar e a ampliação da vantagem do ex-presidente Lula sobre ele na corrida presidencial. Àquela altura, Bolsonaro só pensava em falar mal da vacina. Você vai vacinar teu filho contra algo que o jovem, por si só, uma vez pegando o vírus, a possibilidade dele morrer é quase zero? O que está por trás disso? Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? Mas de umas semanas para cá, já com as pesquisas devidamente escrutinadas pelo Palácio do Planalto e com a vacinação de crianças na rua, o presidente fez um ajuste sutil no discurso. Você não o verá defendendo a vacina, mas ele deixou essa trincheira de lado por enquanto. Agora Bolsonaro surfa na multiplicação de propostas que podem conquistar um eleitorado ainda distante. Bom, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo está estudando aí uma medida para liberar dinheiro do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para que as pessoas possam quitar dívidas. E voltou a apostar com força no ataque a ministros do TSE e nas insinuações sobre o sistema eleitoral brasileiro, como fez diante de grandes investidores e líderes empresariais em evento do BTG Pactual na quarta-feira. Não estica essa corda. Vocês vão ter que vir para dentro das 4 linhas. Afinal de contas, todos nós temos limites. O Ciro tem, o Paulo Guedes tem, eu tenho limites. Alguns poucos, 2 ou 3, acham que não tem limites. Podem ficar brincando o tempo todo de nos controlar, em querer botar freio na nossa liberdade de discutir eleições pelas mídias sociais. Onde vamos chegar? De termos um sistema eleitoral que você pode não comprovar que não é fraudável. Mas você não tem como comprovar também que não pode ser fraudável. Nesse cenário, é possível dizer que o pior, em termos de derretimento de popularidade, já passou para o presidente? De que forma ele ainda pode se aproveitar da rejeição de parte significativa do eleitorado ao PT? E ainda há no horizonte a chance de alguém da chamada terceira via furar a polarização entre Bolsonaro e Lula? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a colunista Vera Magalhães. Fique com a gente. Vera Magalhães, será que o Bolsonaro abandonou de vez esse discurso anti-vacina e percebeu que isso já não ajuda em nada à disposição dele de ser reeleito? Então, Maltic, em se tratando de Jair Bolsonaro, a gente nunca pode dizer que ele desistiu de alguma das suas obsessões, manias, dos seus discursos negacionistas, das suas pautas preferenciais. O que parece ter acontecido, e aí eu junto os dados das últimas semanas com as conversas que eu tenho com as fontes próximas a ele, é que ele foi convencido pela ala mais pragmática do seu governo e do seu QG da reeleição, de que isso estava levando a sua aprovação, que já era baixa, já vinha baixa desde o início da pandemia, para uma situação de praticamente não salvação. Então, ele estava com uma taxa de rejeição, né, manifestada naquela pergunta em quem você não votaria de jeito nenhum, na casa de 56% em alguns levantamentos, mais de 60% em outros levantamentos. Isso torna alguém potencialmente inelegível. Ainda está muito alta e ainda está nessa casa a taxa de não votaria de jeito nenhum do Bolsonaro, mas ele parece estar começando a reverter uma antipatia em alguns setores que já foram bolsonaristas, flertaram com outras alternativas como o Sérgio Moro e agora vão voltando aos poucos. Parar de dizer, por exemplo, que não era para vacinar criança, parar de investir contra a vacinação de crianças, foi uma coisa importante para conter um pouco a sangria desse eleitorado que era do presidente e achava, não, agora ele foi longe demais até
para nós bolsonaristas. Então, foi uma providência muito relevante, surtiu efeito e foi combinada com a entrada desse grupo mais profissional na cozinha da campanha. Vera, dá pra gente fazer a leitura de que o Bolsonaro já atingiu o ponto mais baixo da sua popularidade, quer dizer, o pior já ficou para trás e que a partir de agora ele tem mais a somar do que a perder nessa busca por eleitorado? Essa foi a pergunta que eu fiz no título da minha coluna do Globo dessa quarta-feira, Carol. Eu tendo a achar que sim, porque o pior da pandemia parece já ter ficado para trás. A gente mesmo no jornal tem tratado disso com especialistas que preveem aí o paulatino fim da pandemia, entrada numa fase endêmica. Então isso tira uma carga muito negativa das costas dele. Ele teve uma ajuda valiosa do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que não fez nada com o relatório final da CPI da Covid. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento do inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de prevaricação nas negociações para a compra da vacina indiana Covaxin. Então essa conta de tudo de ruim que o governo fez no enfrentamento da pandemia não deverá ser paga por ele agora. Talvez vá ser paga nas urnas, mas vai passar o final do mandato sem que ele seja instado a prestar contas, a pagar alguma coisa que o governo causou de prejuízo para o Brasil no enfrentamento da pandemia. Além disso, esse tumulto maior, a fase de briga com o Congresso, a dificuldade de fazer uma base, etc., também parece ir arrefecendo aos poucos com a atuação desses políticos de um corte mais jeitoso, tipo Ciro Nogueira, Rogério Marinho, o próprio Arthur Lira, que tem ajudado muito o governo. Esse centrão raiz entrou e aparou algumas arestas que a família ou que aquela base mais ideológica do bolsonarismo sempre deixavam expostas. Então isso me leva a achar que o pior já passou. Tem dois fatores só. É um fator da economia e um fator de pesquisas que ainda me fazem achar que ele ainda tem muitas dificuldades a superar. Primeiro é a inflação. Esse é o grande calcanhar de Aquiles do momento. Já foi a pandemia e agora se chama inflação. A gente tem aí a inflação de combustíveis ainda sem resolver, com reflexo em alimentos. A gente tem a possibilidade de explodir um conflito no leste europeu, o que pode agravar aí a pressão inflacionária sobre algumas commodities, alguns produtos. Então esse é um problema que o governo ainda não conseguiu resolver e que está mergulhado em tentar achar um caminho, pelo menos uma narrativa, né? Bolsonaro tem ensaiado várias narrativas de que a culpa não é dele, a culpa é dos governadores, todo tipo de coisa assim. E o outro é essa rejeição de quem não vota nele de jeito nenhum. Será que isso está realmente consolidado ou é passível de ser aplacado por essa volta paulatina dos bolsonaristas que estavam envergonhados, que estavam flertando com o Sérgio Moro e que aos poucos, diante da possibilidade de eleger o ex-presidente Lula, vão voltando à casa ali, voltando ao barco bolsonarista e perdendo a vergonha de dizer que vão mesmo votar no Bolsonaro. Então, se esse número de rejeição absoluta daqueles que não votariam nele em hipótese alguma diminuir, aí a gente vai poder dizer que realmente o Bolsonaro atravessou o Rubicão mais difícil e está chegando competitivo ao segundo turno, né? Porque os demais candidatos não pontuam e segue sendo uma disputa quase exclusiva entre ele e o ex-presidente Lula. Vera, gostaria de falar um pouquinho sobre o aspecto do ataque do presidente ao sistema eleitoral e ao Tribunal Superior Eleitoral. Primeiro, você mencionou que tem muita gente no discurso contra a vacinação de criança que diz: disso aí eu não passo. Esse é um limite que ele passou e que eu não posso acompanhá-lo. E da mesma forma você mencionou esses políticos mais jeitosos que estão com ele definindo uma estratégia mais profissional de campanha. Agora, não surpreende que esse pessoal mais jeitoso não tenha encontrado
encontrado um limite nos ataques que o presidente faz à justiça eleitoral e também ao sistema de votação, sabendo que ali mora o perigo da democracia? Pois é, acho que eles deixam na conta de que ele precisa falar para o público dele de alguma maneira, Malcheque, porque esse público foi o que ficou no momento em que a barra pesou. É um público muito movido à teoria da conspiração, aquele núcleo mais raiz ali, mais radicalizado do bolsonarismo. Ele vive de um lado de teoria da conspiração e de outro de discurso moralista, reacionário, então também cai como uma luva a possibilidade que o Bolsonaro está tendo agora de falar do risco, por exemplo, caso Lula seja eleito, de se aprovar aborto no Brasil, se flexibilizar o aborto, em razão do que foi aprovado na Colômbia no fim de semana. Ele está surfando largamente nessa onda. O senhor devia perguntar para mim, mas eu queria perguntar aos senhores. Como o Brasil estaria se essas medidas aqui, os G6, fossem implementadas? Bem rapidamente. Se nós liberássemos as drogas no Brasil, se nós legalizássemos o aborto, se nós voltássemos a nos reaproximar de Cuba e outras ditaduras pelo mundo. Então, o que esses políticos falam quando você conversa com ele é que aí ele está falando para a bolha dele, isso aí não vai ter nenhuma implicação. Eles tentam minimizar os riscos para a democracia, dizendo que na hora H ele vai aceitar o resultado e seja lá o que Deus quiser, mais ou menos isso. Mas a gente sabe que não tem sido bem assim, né? E que a gente já tem exemplos no mundo, em democracias até mais consolidadas que a brasileira, como a americana, de que esse discurso levado ao paroxismo e não contido a tempo leva a situações como uma invasão do Capitólio, por exemplo. Então eu acho que está todo mundo deixando correr solto algo que sim, tem um potencial explosivo, mas, diferentemente da vacinação de criança, a defesa da democracia não parece ser algo inegociável para uma parcela do eleitorado. Isso é um pouco assustador também. Essa suposição absurda de que as urnas são vulneráveis, de que elas são violáveis, de que elas não são auditáveis, que podem ser hackeadas, toda essa bobagem ganhou mais aderência do que o discurso anti-vacina. Então, Vera, a gente está vendo, na verdade, o Bolsonaro dando uma no cravo e outra na ferradura, né? Vai deixar o Carlos Bolsonaro administrando as redes sociais, com esse discurso mais para os convertidos, e, de outro lado, a política tradicional, cuidando do marketing da campanha e com recursos praticamente infinitos para fazer política populista e distribuir recursos para a população. É exatamente disso que se trata, Carol. E ele pode ter encontrado aí um jeito eficaz de fazer uma campanha, né? Muita gente já dava como certo que ele era carta fora do baralho, que o cafezinho já está sendo servido frio, de que ele nem seria candidato e já negociaria alguma coisa para não ser preso lá na frente. Eu sempre vi com muita reserva todo esse tipo de aposta. Primeiro porque presidente no cargo, no Brasil, nunca é fraco para uma disputa de reeleição. A gente viu isso, nenhum presidente que disputou no cargo deixou de ser reeleito. A Dilma foi reeleita em 2014 e depois, logo em seguida, enfrentou um tsunami que levou ao seu impeachment 2 anos depois, mas ela foi reeleita. Então, é claro que as situações do Bolsonaro são mais adversas. Ele tem a economia igualmente depauperada, ele tem uma oposição muito firme a ele por parte de setores organizados da vida nacional, formadores de opinião, etc., etc. Ele não tem um partido forte ao redor dele como era o PT, etc., mas ainda assim ele conseguiu resistir a um impeachment, algo que ela não conseguiu. Então, a gente não pode subestimar um presidente no cargo, e ainda mais um presidente que é disposto a usar todo tipo de armas, como o Bolsonaro é. O advento do orçamento secreto e o livre acesso que os apoiadores do presidente têm a esse dinheiro bilionário também vai ajudar a melhorar a situação dele, principalmente em rincões de voto, onde hoje quem reina soberano é o Lula. A Polícia Federal pretende identificar os parlamentares que indicaram as emendas usadas para a compra de tratores e que a Controladoria Geral da União considerou irregulares.
Então, pode ser que a gente assista a uma coisa meio impensável, se a gente for pensar só com balizas políticas e ideológicas, que é Bolsonaro tirando voto diretamente do Lula. Eu não sei se a oposição está se dando conta disso. E aí eu não falo só dessa oposição que vive batendo cabeça, tentando achar uma terceira via. Estou falando do próprio PT. O PT achou que seria muito confortável uma disputa de um Lula totalmente inocentado, com a galvanizada na sociedade a situação de que ele foi injustiçado, que foi vítima de um golpe, e o Bolsonaro o vilão do outro lado. Só que eles se esqueceram de incluir nesse cálculo que tem uma parcela da sociedade brasileira que não acredita nisso e que ainda vê o PT como um mal maior em relação ao bolsonarismo. Todo mundo vai ficar escandalizado. Oh, meu Deus, é falsa equivalência. Oh, meu Deus, como pode... Eu também acho absurdo, tá? Eu acho que o que a gente viveu nos anos Bolsonaro não é equivalente a nenhum outro momento da história democrática do Brasil em termos de retrocessos em todas as áreas. Mas existe essa parcela da sociedade e não é ignorando a existência dela ou chamando todo mundo indistintamente de fascista que se vai ganhar uma eleição. Então, acho que isso requer também inteligência da parte, principalmente do PT. Não adianta só ficar batendo na tecla de que o Lula é injustiçado e todos os demais são fascistas. Precisa dizer, o que o Lula vai fazer se ele ganhar, com quem ele vai governar, o que ele vai fazer em relação a coisas muito controversas. Agora, você já começa a ver uma inflexão no discurso do PT. Não vai mais revogar a reforma trabalhista, vai rever alguns pontos. Então, o PT e o Lula precisarão forçosamente, à medida que o presidente melhore a sua avaliação, começar a fazer alguns sinais que não foram feitos até agora e sair de uma certa situação de salto alto, como se o Lula já tivesse eleito e já estivesse compondo o governo dele para governar, né? E tudo isso está amparado na última pesquisa, ou nas últimas duas pesquisas, que mostram uma redução bastante importante da diferença do Lula para o Bolsonaro nas tendências de voto para as eleições de outubro. E aí você compreende que a rejeição ao Lula ainda não apareceu completamente como ela de fato é, principalmente porque vai ficar mais evidente daqui a pouco para esse segmento que detesta o PT, que ele de fato pode voltar ao poder, e 2, que as opções de terceira via não têm chance de se consolidar? Eu acho que sim, e aí eu acho que isso favorece o Bolsonaro. Os dois sempre apostaram nisso, né? Tanto o Bolsonaro quanto o Lula apostaram numa situação em que a existência do outro é o melhor cabo eleitoral para si próprios. E tem gente que quer que essas porcarias que levaram os estatais a essa situação volte para cá. Então, eu acho que agora o Lula vai começar a enfrentar, de fato, essa rejeição a ele, que estava meio escondida em parte porque se parecia que ainda as pessoas estavam em busca de uma terceira via que vai ficando cada vez mais difícil, e escondida porque estavam com o bode do Bolsonaro, estavam, não, realmente Bolsonaro não dá, mas muita gente que eu via falando, não, realmente Bolsonaro não dá, agora tá falando, não sei, entre Bolsonaro e Lula, desculpa, mas eu vou de novo de Bolsonaro. É uma realidade que os estrategistas do PT vão ter que contemplar. Eles não podem perder de vista o resultado das últimas eleições. Não foi só em 18 que o PT foi mal votado, perdeu estados importantes, perdeu em 16, na eleição logo subsequente ao impeachment, e perdeu em 20 também, foi muito mal nas eleições para as capitais. Então não é que o petismo tenha retomado todo o seu apogeu ali dos idos dos governos Lula em 1 e 2, ainda tem uma relação muito conflituosa da sociedade brasileira com esse partido. Essa narrativa de que tudo foi golpe e que tudo foi anistiado e tal, ela não é verdadeira para um grande contingente de eleitores. Então eu acho que isso também tem de ser levado em conta. Falando dessa tentativa de terceira via, Vera, o governador de São Paulo, João Dória, deu uma declaração essa semana dizendo que poderia, em tese, abrir mão de ser candidato à presidência em prol de uma outra candidatura, que tivesse mais bem posicionada e tal. Dá para considerar isso factível?
Eu acho que ele está fazendo um movimento aí de tentar apaziguar um pouco os ânimos no próprio PSDB, Carol. A candidatura dele é muito contestada internamente, principalmente por tucanos mais das antigas, como Tasso Gereissati, o José Aníbal e o Aécio Neves, uma figura controversa, mas que ainda detém muito poder internamente. Então, ele está querendo evitar que esses gestos de contestação pública à sua candidatura se tornem, como estavam se tornando, cada vez mais frequentes. Então, ele dá uma demonstração de que não é tão, assim, obsessivo e pensa só nele e que pode desistir lá na frente. Mas este é o caminho que pode ajudar a salvar o Brasil. Se nós, mais adiante, conseguirmos ter com humildade, com o diálogo e com o discernimento que a soma desses partidos pode fortalecer a chamada terceira via, para que ela seja a melhor via, aí sim, você e todos vocês não vão ter o pesadelo de chegar no dia 2 de outubro com duas tristes opções, Lula e Bolsonaro. Mas o que ele e o entorno dele planejam, e eles sempre planejam muito, né? Ele tem essa característica de ser alguém que faz cenários, planeja e conta sempre que lá na frente tudo vai dar certo. Eles calculam que ele deixando o governo e se dedicando mais a viajar o país e a mostrar as realizações do governo de São Paulo, lá em junho, quando essa decisão tiver de ser tomada, ele vai estar em melhores condições. Mas é uma aposta de risco. Então, o tempo, nesse caso, joga contra, né? Você precisa, para construir uma candidatura presidencial viável, você precisa ou de um grande estouro de uma vez, como foi Bolsonaro em 2018, ou o Fernando Henrique ali no Plano Real, que contaram com contingências e estouraram, ou de uma construção que leva muito tempo, como foi o Lula, que precisou perder 3 eleições para ser eleito. Então, não é uma tarefa simples, nem a do Dória, nem a dos demais postulantes à terceira via. Pois é, Vera, e o Moro, hein? Ele não está muito pior do que se imaginava quando ele lançou essa pré-candidatura, e se ele realmente não decolar, tem chance, na sua avaliação, de aparecer essa almejada terceira via de centro-direita para a disputa contra a polarização de Lula e Bolsonaro? O prefeito do Rio, Eduardo Paes, tem uma expressão boa para caracterizar o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, que é o tranca terceira via, né? Porque ele tem uma posição que faz com que ele se descole desse pelotão de baixo, ele tem em pontos percentuais bem mais do que eles, não, mas mais do que eles, e ao mesmo tempo não demonstra ter uma capacidade de crescimento, porque tem alta rejeição, tanto de bolsonaristas quanto de petistas, e tem pouca habilidade, flexibilidade política. Ele não tem trânsito entre os partidos, não é visto com confiabilidade pelos principais caciques aí de legendas importantes. Então, ele nem sai e nem cresce. É uma situação bem estranha dele, porque ele vai criando realmente uma laje sobre a intenção de voto desse grupo intermediário. Nesse evento em que o governador João Dória admitiu abrir mão, o Moro também falou da necessidade de se ter um candidato único, só que, por enquanto, ele descarta que seja ele a desistir. Na política, você nunca pode dizer alguém tem que desistir, mas esse alguém não serei eu, porque denota arrogância, denota incompreensão do processo político, que é sempre um processo de mediação e negociação, e ele tem essa inabilidade, né? Então, realmente, até aqui, não parece ter encontrado um eixo essa candidatura, Montique. Vera Magalhães, obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Muito obrigado, Vera. Um grande abraço. Ótimo trabalho para vocês e obrigada pelo convite para participar do Ao Ponto. Sempre um prazer. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br, confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da TV Brasil e da Jovem Pan News. A produção foi da Jéssica Marques. E a edição é daquele que fez aniversário na quarta-feira, o João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.